Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro, mais uma semana, um novo presente de Deus para nós, para vivermos bem esta semana, que todas as nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos possam estar voltados para Deus, que tudo possa servir para a honra e glória de Deus e que em tudo possamos agradar a Deus ao longo desta semana. Vivendo assim, isto é uma vida virtuosa. Hoje nós temos a alegria de celebrar dois apóstolos de Jesus, São Simão e São Judas Tadeu. E o texto do Evangelho para iluminar este dia está no capítulo 6, versículos de 12 a 19 do Evangelho de São Lucas, que escreve para nós o seguinte: Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor de Jesus. Jesus desceu a montanha com eles e parou na planície. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Texto bonito da vocação dos apóstolos, do chamado que Jesus faz aos seus apóstolos. Muitos eram os discípulos de Jesus, que seguiam Jesus, estavam com Jesus, e entre esses muitos discípulos, Jesus escolheu 12, que ele chamou de apóstolos e que estavam mais próximos dele, que aí permaneceram com Jesus e foram enviados depois de receberem toda a formação de Jesus, mundo afora, para dar início ao anúncio do Evangelho do Senhor. E hoje nós celebramos dois deles, São Simão e São Judas Tadeu. São Simão e São Judas Tadeu, dois apóstolos, como vimos, eles são menos conhecidos do que os outros, mas têm uma ligação muito estreita com Jesus, porque eles são parentes de Jesus. Os dois são primos de Jesus. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa, nos ensina que, através das Escrituras, que seu pai, Alfeu, era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Então, o nome Simão é uma palavra que vem do hebraico e que significa zeloso. Esse nome é derivado de Caná, uma aldeia da Galileia. Também a tradição nos mostra que ele praticava obediência, cumprindo os preceitos, compadecendo-se dos aflitos e necessitados, trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Um estudioso dos apóstolos escreveu para nós, e esse seu escrito permaneceu na tradição cristã, que depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele partiu para a África e a Grã-Bretanha, onde ele pregou o Evangelho. Que ele interceda por nós, seguramente lá no reino dos céus. Com relação a São Judas Tadeu,
Judas, também um dos 12, era chamado também de Tadeu. São Jerônimo o interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor e também esse nome significa glorioso. Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou ao Senhor. Está lá no capítulo 14, versículo 22 do Evangelho de São João. A pergunta é esta: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Essa pergunta que ele faz a Jesus. Então, o que sabemos deles é bastante vago. Algumas coisas mais assertivas, mas muitas coisas vagas. O que seguramente foram escolhidos por Jesus para compor o número dos 12, que viveram fielmente e muito presente na vida de Jesus e de que depois da ascensão de Jesus partiram para pregar o Evangelho a toda parte, a todas as criaturas, como pediu Jesus. Hoje nós pedimos a intercessão deles. Eles foram tão fiéis, enfrentaram o martírio por amor a Jesus, por fidelidade ao anúncio do Evangelho de Jesus. Que nós também possamos ter a mesma coragem, a mesma dedicação, o mesmo zelo apostólico em levar o Evangelho, iluminar este mundo tão machucado pelo pecado, tão necessitado de Deus, iluminarmos este mundo com o Evangelho da salvação. Amém? Que Deus abençoe muito a você, abençoe a sua semana.